Bom, gente, boa tarde. Vamos dar início aqui, tá? Só que agora a gente vai começar a trabalhar com outro tipo de problema. Até aquela hora a gente trabalhou com problemas, né, de classificação, né? Então, aqui agora a gente vai trabalhar com problemas de regressão e séries temporais, tá? Então, eu vou explicando melhor isso aqui conforme a gente for andando aqui no conteúdo. Então, problemas de regressão, o que é isso? Você consegue encontrar na tabela abaixo o que é comum no conjunto abaixo de questões de negócio em diferentes domínios. Então, por exemplo, tem aqui, ó, domínio varejo. Aqui, ó, questão. Quantas serão as vendas diárias, mensais e anuais de uma dada loja para os próximos 3 anos? Outro exemplo. Quantas vagas de estacionamento devem ser alocadas para uma loja de varejo? Outro. Manufatura. Quanto será o custo de mão de obra de fabricação do produto? Outra aqui. Quanto será meu custo mensal de eletricidade nos próximos 3 anos? Bom, qual é a pontuação de crédito de um cliente? Seguros. Quantos clientes irão reivindicar o seguro esse ano? Energia e ambiente. Qual será a temperatura nos próximos 5 dias? Né? Então, a gente pode ver que o que tem em comum aí, ó, é o que? A palavra quanto. Quantos. Né? Tá? Então, isso aqui tem a ver o quê? Você quer saber um valor quantitativo. Tá legal? O que você quer saber. Né? Por exemplo, você tem uma série lá de dados de uma ação, qual vai ser o valor dela amanhã? Aí por aí vai. Então, você quer saber elementos quantitativos a respeito do problema. Então, isso implica que a resposta para essas perguntas será um número quantitativo ou contínuo. Tá? Então, essa que é a ideia. Então, a regressão é uma das técnicas fundamentais que nos ajudarão a encontrar resposta para esse tipo de perguntas, estudando a relação entre as diversas variáveis que são relevantes, né, para a pergunta que estamos tentando responder. Então, aqui, ó, espera aí, só um minutinho. Aqui, ó, se eu tenho, né, por exemplo, um negócio igual a gente já fez aqui, ó, y igual a f de x. Aí, o que acontece? Aqui, normalmente, o que acontece aqui? A gente vai ter que isso aqui, ó, x, isso aqui, vai ser o quê? Vai ser tá aqui, ó. Vai ser um conjunto de dados características, tá? Que aqui a gente vai chamar também de variáveis dependentes. Espera que daqui a pouco eu vou aumentar o tamanho da letra, que eu acho que ficou pequeno. E esse aqui vai ser o quê aqui? Aqui, ó. Isso aqui vai ser o quê? Valor que se deseja estimar, ou é a variável dependente. Quer ver um exemplo? Que é muito comum usar? Você quer saber, por exemplo, o preço da casa, que é o Y, dependendo do quê?
quantos quartos ela tem, qual é a área da casa, se tem suíte ou se não tem, quantas vagas que tem para garagem. Então, baseado nas informações... Espera aí, que aqui eu escrevi errado. Variáveis independentes. Aqui. Tá? E aqui, por quê? O preço da casa depende dessas informações. Entendeu? Por exemplo, né? O cara quer calcular quanto é que vai ser o peso do gado, baseado no quê? Quanto que ele dá de proteína, quanto que ele dá de sal, quanto que ele dá de, entendeu? De ração de água e tudo mais, entendeu? Aí o peso que o gado vai ter depende dessas informações. Então, o Y aqui é um valor numérico. É um valor numérico que você vai ter aqui. Tá bom? Mais ou menos aí, gente. Tá? Então, a ideia é essa. Então, a gente vai tentar aproximar a função, tá? De modo que o dado X ele leve o mais próximo possível de Y. Entendeu? Então, é isso que a gente vai buscar. Qual é a moral da história? Que com você usando o método de regressão, usando redes neurais, Deep Learning, a Deep Learning que vai fazer o processo do F. E você não vai ter uma função explícita que faz isso. Por exemplo, você tem aqui Y igual a 3x mais 5. Você não vai ter uma função explícita assim, tá? Você vai ter o quê? É a Deep Learning que vai fazer esse papel. Tá legal? Ela que vai fazer o papel, ela vai mapear esse espaço aí da função de tentar levar X em Y, de modo que o Y, chapéu, aquele que você estimar, fique o mais próximo possível do Y dado real, entendeu? Tá? Então, você não vai ter uma função explícita, a rede neural que vai fazer esse papel. Beleza? Tá? Então, essa aqui é a ideia, num problema aqui de regressão. E aí, a seguir temos as principais características de um problema de regressão. Então, o problema de regressão é que a previsão, eu gosto mais até do nome, geralmente de estimação de uma quantidade. Volto a dizer, por quê, cara? A previsão dá muita ideia de mandinar, né, cara? Ó, vai ser exatamente esse valor. A ideia da estimação é o quê? É que vai dar um valor ali próximo àquele ali. Pode ser um pouco a mais, um pouco a menos. Tá? Aí você me pergunta, uai, professor, então para que eu preciso saber isso, se eu não tenho o valor exato? Volto a dizer, ó, você é uma padaria. Tá? Então, vamos dizer, você tem que ter farinha para fazer o pão. Então, você vai estimar qual a quantidade de pães que eu vou vender para a semana que vem. E aí, baseado nisso, você sabe quanta farinha você tem que ter, porque tem a receita, né? Pô, se eu vou fazer 10 pães, é tanto de farinha. Se eu vou fazer 100, é 10 vezes aquela quantidade inicial, né? Concorda? Então, aí eu posso saber o quê? A quantidade de farinha que eu tenho no estoque dá? Se der, eu não compro. Se não der, eu vou ter que comprar mais. Então, eu já me planejo com antecedência. Por quê? Porque dependendo da quantidade de farinha, por exemplo, que você tem que comprar, não é igual você ali no mercado, igual a gente vai. Me dá um pacote aqui de farinha, tu compra. Agora, se é uma padaria, você vai precisar de 1.000 quilos, 5.000 quilos, tu não vai ali no meu, me dá aqui uma farinha aqui. Não vai. Certo? Então, estão pegando a ideia, mais ou menos? Então, isso serve o quê? Se eu faço essa estimação para frente, eu tenho como me planejar com antecedência. Tá? Porque, normalmente, quando você, principalmente empresa, quando você faz uma compra,
e normalmente é numa quantidade maior, você não vai conseguir aquilo de entrega instantânea, igual é no varejo, igual a gente compra, eu vou ali e compro um pacote de farinha, certo? Não é, tá? E outra coisa, que quando você se planeja e compra com antecedência, normalmente, e você compra em maior quantidade, você tem desconto, né? Entendeu? Então, você consegue um preço menor do que se você fosse no varejo e fosse comprando aos pouquinhos um monte de mercado, tá? A gente mesmo, às vezes, você vê o mesmo produto, você vai no mercado, é um preço, vai em outro, já é outro preço, entendeu? Então, serve para você se planejar. Então, uma regressão pode ter valores reais ou entradas discretas. Valor real é número flutuante, né? E discreto é número inteiro. Beleza? Tá? Então, um problema com múltiplas variáveis de entrada, ou seja, eu não tenho o X aqui, ó, quando na verdade é um vetor de valores, ou seja, eu tenho um conjunto de valores aqui, aí eu chamo de regressão múltipla. Opa, abri o trem errado. Múltipla. Quando tem uma só, é regressão só. Entendeu? Então, quando eu tenho múltiplas variáveis, igual eu falei, eu quero saber o preço da casa com base, número de quartos, se tem suíte ou não tem, qual é a área do terreno, quantas vagas tem na garagem, por aí vai. Não, são várias, então é múltipla. Tá? Se eu quiser saber só o preço da casa baseado no número de quartos, aí é regressão simples, só tem uma variável só. Tá? Então, um problema de regressão em que as variáveis de entradas são ordenadas pelo tempo é chamado também de série temporal. Porque olha o nome que ele falou. Os valores são ordenados no tempo. Então, o que acontece? Né? Eu quero saber fazer a previsão de temperatura. Então, eu tenho qual é a temperatura no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, e por aí vai. Por exemplo, hoje é dia 18 e eu quero saber qual é a temperatura que vai ser no dia 19. Legal? Tá? Elas estão ordenadas no tempo. Se eu trocar o valor do dia 18 com o do 17, concorda? Vai fazer diferença. Então, ele é ordenado no tempo. Tá legal? Aí a gente chama isso de série temporal. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplinhos disso aí. Tá bom? Aí eu acho que vai ficar mais... Vai ficar mais claro. Tá? Então, aí a gente vai ter... E, cara, existe um mundaréu de técnicas para fazer isso. Eu não sei se vocês chegaram a ver que tem um problema, chama regressão linear. Vocês chegaram a... tem um método chamado de regressão linear, tá? Que o regressão linear ele funciona mais ou menos assim, ó. Né? No caso, você tem apenas uma única variável, né? Então aqui você tem o x, e aqui tem o y. E aí, ó, você vai ter, ó, aqui, ó, por exemplo, pontinhos que representam, por exemplo, aqui, ó, como que o x varia com o y. Né? E aí você vai ter uma equação, ó, que passa... Suponha que isso aqui seja uma reta, tá, gente? Eu fazendo em mão livre. Tá vendo? Ela tenta aproximar com uma reta esses pontos. Entendeu? Por isso chama regressão linear. Tá? Então, nesse caso, ele realmente monta uma equação. Porque isso aqui é uma equação da reta,
né? Então, isso aqui vai ser sempre uma equação no formato y igual a ax mais b. Tá? O B é o ponto onde a reta corta o eixo do y e o A é o ângulo que essa reta faz aqui, tá? Entre o eixo x e o y. Que, na verdade, o A é a derivada. Tá? É a derivada. Tá? Lembra que, igual eu já expliquei para vocês? Ó? Se eu tenho, por exemplo, suponha que essa equação da reta é isso aqui, ó. Y igual a 5x mais 1. Beleza? Qual é a derivada dessa equação aqui? 5. Então 5 é a taxa de variação dessa função. Ou seja, para cada unidade que eu cresço em x, eu aumento 5 em y. Para cada unidade que eu reduzo em x, eu reduzo 5 em y. Então, o A, que é aqui da equação, né, que o formato dela é esse aqui, né? Y igual a x mais b, o A é a derivada. E o B é o intercepto, é esse ponto que corta aqui. Por quê? Porque se o x é 0, ele corta no ponto B, que é esse aqui. Legal, gente? E outra coisa que é legal da derivada é que ele me diz o quê? Quando o A é positivo, a reta é crescente. E se o A é negativo, ela é decrescente. Tá? Tá legal? Isso é legal para vocês verem como, mais uma vez, qualquer coisa que a gente aprende, derivada, integral, não serve para nada, aí a gente vê que serve, né? Tá? Ok? Então, a ideia aí é essa. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma regressão linear simples. Tá vendo? Se aproxima para a reta. Qual é a moral da história? A gente tem problemas no mundo real que são muito mais complexos. Tá? E você não vai dar para conseguir para aproximar por uma reta. Então, por que a rede neural é top? Que ela aproxima, tá? Por equações não lineares. Tá ok? Então, ela vai fazer uma aproximação super complexa, não linear. Tá? Então, via de regra, a tendência é que dê um resultado melhor. Tá? Qual é a chance, de repente, de não dar um resultado melhor? Só se você tiver um problema que realmente é muito simples e for estritamente linear. Entendeu? Por isso que, normalmente, o pessoal até sugere, tenta primeiro resolver pela regressão linear. Mas tem coisas que, se você for olhar o gráfico, eu acho que tem aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui o gráfico. Aqui. Isso aqui dá... Aqui, ó. Esse aqui está em azul. Isso aqui parece uma reta? Você acha que o que está aqui em azul... Deixa eu diminuir um tiquinho aqui. Isso aqui que está em azul, vai dar? Não vai, cara. Aí, ó. Vem para cá, vai para... Você já viu, ó. Só essa quebrada aqui já vai ver que não dá para fazer por uma reta. Concorda comigo? Quanto mais variar, pior vai ser. Tá vendo? Isso aqui não vai dar. Talvez que você conseguisse aproximar seria o quê? Se você fizesse uma equação do segundo grau, ele talvez ia chegar muito mais próximo do que uma reta. Primeiro, se já é uma equação do segundo grau, já não é linear, que a gente não tem o termo quadrático lá. Beleza? Tá? Porque normalmente o pessoal pensa que a equação do primeiro grau, do segundo grau, por quê? Primeiro grau, eu vou ver da quinta à oitava série, do segundo grau. Não, é o grau, é o termo da equação. Por quê? Quando a gente tem aqui, o termo do x aqui é 1. Por isso que é primeiro grau. Segundo grau, por quê? Que a gente tem uma equação quadrática, é 2 o termo do x. Se eu fizesse aqui y igual a 5x ao quadrado mais 1, já é uma equação de segundo grau. Por quê? O que não é ax2 mais bx mais c, se é o 5 aqui está ao quadrado, o b é 0. Entendeu? Tá? E, no caso,
você pode aproximar a uma rede neural, ele faz equações da mais complexa possível. Então, por aqui, já dá para você perceber que uma equação linear nunca vai conseguir aproximar isso aqui. Legal? Então, estão conseguindo acompanhar aí, gente? Se não entender, fala. Então, beleza. Eu vou ter métodos de regressão. Legal. Quão bom é o meu modelo de regressão? Eu tenho que ter uma forma. A gente não viu na matéria passada como é que eu avalio? Lembra lá que a gente viu a matriz de confusão, aí tinha lá acurácia, precision, recall, F1 score. Lembra que a gente viu isso? Então, eu tenho métricas para avaliar, entendeu? Então, por exemplo, todos esses valores vai de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Então, por exemplo, eu tenho várias métricas, né? Quer dizer, várias técnicas. Por exemplo, eu vou avaliar segundo o F1 score. Um deu 0,7, outro deu 0,8, outro deu 0,95. Qual que é melhor? Porra, aqui deu 0,95. Beleza? Tá? Aí é assim que eu vou ver isso aí. Tá? Então, a gente vai ver aqui algumas métricas para eu ver, poder comparar qual que é melhor. Entendeu? Tá? Então, a gente vai ver quais maneiras de mensurar o erro, a qualidade do modelo de regressão. Então, é aquela mesma história. Eu vou ver o quê? O Y real com Y chapéu, que é o Y predito. Tá? Tá vendo? Então, a grosso modo, eu posso ver aqui, ó, o erro. Gente, só pergunta que às vezes quem está mais para trás. Esse tamanho aqui tá bom, gente? Vocês estão conseguindo enxergar? Todo mundo aí? Ah, tá. Não, porque às vezes está mais para trás, né? Então, o Y-pred vai ser esse Y aqui, ó. Tá? Esse aqui é o Y-pred. Tá? E eu tenho o real, que é o que realmente aconteceu. Tá? Então, uma forma é eu fazer o quê? O ABS, né? Y-pred menos Y. Agora, vamos lembrar, o que esse ABS faz? Isso, e deixa sempre o número positivo. Por que eu tenho que fazer isso? Aqui. Pode ser negativo, né? Por quê? Não tem racionalidade lógica eu ter erro negativo. Professor, eu errei menos 2 questões na prova. Não tem lógica. Ou tu erra 0 em uma, ou erra 1, 2, 3. Errei menos 2. Qual é a lógica? Não tem racionalidade lógica. Entendeu? Igual dinheiro. Você fala assim, ou eu ganhei 10 reais, ou eu perdi 10 reais. Entendeu? Concorda que não fica muito legal você chegar e falar assim, pô, eu ganhei menos 10 reais. Concorda que soa mal? Então você fala, ou eu ganhei 10, ou eu perdi 10. Não tem muita... Você vê, não faz parte do vocabulário, porque não tem muita racionalidade. Você fala, eu ganhei menos 10. Entendeu? Tá? Então, a ideia é essa. Tanto é que, quando a gente for medir, presta atenção aqui, galera, a gente vai ter uma medida de erro que, quando você pega e você pega toda a série de dados e pega o predito menos o que aconteceu, o absoluto, soma e divide pela quantidade de valores, você vai ter um que chama o quê? Erro médio absoluto. Mean Absolute Error. Chama MAE. Existe essa medida. Mean Absolute Error.
que é o quê? Tu vai pegar, para cada Y, você vai pegar qual foi o Y dele que foi previsto pela técnica, faz o valor absoluto e soma com o próximo e com o próximo e com o próximo, entendeu? Aí você soma e divide pela quantidade. Aí você tem um min absoluto erro, ou seja, erro absoluto médio. A gente vai ter essa medida, tá? Então, agora a gente vai ver, só adiantei, mas vai ter explicação dela, né? Então, é óbvio, né? Quanto menor o erro, maior a qualidade do modelo de regressão. A seguir, vamos ver várias maneiras diferentes de mensurar os erros em modelos de regressão. Um dos mais famosos chama esse aqui, ó, R2, né? Score, coeficiente de determinação. Também chama R quadrado, né? A função R2 Score calcula o coeficiente de determinação. Tá? Geralmente determinado como R quadrado aqui, né? Representa a proporção da variância de Y que foi explicada pelas variáveis independentes do modelo. Ele fornece uma indicação da qualidade do ajuste. Então, o que acontece? Quanto mais próximo o R2 for de 1, mais perfeita o ajuste está feito. Tá? Ou seja, o Y e o Y prédio, né, o Y chapéu, quanto mais próximo de um, mais próximo está um do outro. Tá legal? Essa aqui é a ideia. E, óbvio, se for 0, porque tá tudo, não chega nem perto. Tá? É legal? Aí, por exemplo, em Python, como é que ele é calculado? Tá? Então, bem fácil. Só botar aqui a função, né? Eu vou dar um import no sklearn, e aí dou aqui import R2 score, eu boto R2 score, tá vendo o Y, e o Y prédio ele me dá. Tá? Tranquilo, né? Bem fácil aí. Calcular. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Legal? Beleza. Vamos para o próximo. R2, o R quadrado ajustado. Então, tendo em vista algumas desvantagens desse do R quadrado, esse da cima, a gente tem o R2 ajustado, que também é entre 0 e 1. Então, olha só como é que faz. Eu dou o Y prédio e o X. E aí, como é que ele faz? Ele vai fazer esse cálculo aqui, e você vê que ele leva em consideração o R2 score, e aí ele leva também em consideração o tamanho do Y e a quantidade de valores em X. Tá? Que aí ele vai te dar o R ajustado. Normalmente, o valor do R ajustado ele fica menor do que o R2, tá? Porque tem esse ajuste. Quer ver? Só para pular aqui rapidinho, porque eu já falei dele, depois eu volto aqui em cima. Tem aquele erro absoluto médio, ou MAI, que eu já falei, né? Min absoluto erro. Então, o erro absoluto médio consiste na distância entre os valores preditos e reais. Tá? E essa métrica, ela não pune tão severamente os outliers do modelo. O que é outlier? É um valor que está muito longe. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, igual esse negócio do mercado de ações, né? Às vezes tem uns dias que os valores dão uns pulos lá em cima ou lá embaixo. Tá? Então, quer ver uma coisa? Ó? Só mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Viu? JHSF. Ontem teve uma notícia a respeito dessa empresa. Olha o que aconteceu com ela ontem. Quer ver? Vou botar aqui, ó, um mês. Ó. Olha aqui. Ó, o preço dela estava mais ou menos aqui. Olha aqui o que aconteceu. Vup!
Olha só o que aconteceu. Olha o salto. Isso aqui a gente chama de gap. Então, do nada, ó, em um mês ela está aqui dentro disso aqui. Tá vendo? Rodando aqui bonitinho. De repente, vup! Deu um pulo lá em cima. Tá vendo? Aí, ó, se você já olhar, tirar só o de ontem, ou olhar só hoje, você vê que ele já volta aqui dentro da normalidade. Mas dentro de ontem, você vê, ó, o salto aqui, em 5 dias, o salto que ela deu. Ela estava num range aqui embaixo, agora ela já deu um salto. Então, por exemplo, aí você vê que às vezes aparece uns negócios desses. Entendeu? Tá? Então, esses outliers, esses pontos que dá muito lá fora. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia aqui que é o tal do outlier. Tá? Uma forma que normalmente também o pessoal faz é para tirar, por exemplo, outliers. Se você supõe que os dados seguem a distribuição normal, aí você pega o seguinte: todos os dados que estão acima da média, mais 3 desvio padrão, o que tiver, quer dizer, a média está aqui, 3 desvio padrão está aqui, o que tiver para cima aqui, tu joga fora, pega a média, menos 3 desvio padrão. O que tiver mais para baixo, tu joga fora também. Por quê? Ó? Se você ver aqui, ó, pergunta aqui para o tio Google aqui, ó, quanto dá de uma distribuição? Espera aí que o meu teclado, que eu arrumar ele aqui. Uma distribuição normal se tem com mais ou menos 3 desvios padrão. Quer ver? Ó? Então, aí, ó, você tem 99,7% da distribuição. Ou seja, tu está jogando só 0,3% fora. Ou seja, só aqueles que estão muito longe mesmo da média, ou para cima ou para baixo. Tá vendo? Então, você está pegando mesmo aqueles que estão lá fora. Tanto é que se você for ver, igual quando tem esse negócio de Enem e tudo mais, você olha lá, eles fazem mais ou menos isso. Pega, né? Supõe a distribuição normal, pega uns valores. Quem tirou nota muito lá para cima, joga fora, muito lá para baixo, joga fora, para poder ter uma média mais limpa. Quer ver um exemplo disso? Ó, eu tenho uma turma de 3 alunos. Um tirou os 3, um tirou 5, outro 5, outro 5. Qual é a média? 5. Você tem outra turma com 3 alunos. Um tirou 0, outro 5, outro 10. Qual é a média? É 5 também. Qual que você tem mais confiança na média? Na primeira, porque não variou nada. O outro variou pra cacete, cara. Ó, um variou 100% a menos, outro 100% a mais. Variou demais. Então, primeiro, você tem uma confiança muito maior, porque não variou quase nada. Entendeu? Tá? Então, por quê? Essa variância e o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, é a medida do que como é que esses dados estão espalhados. É óbvio que na primeira vai ser 0, né? Não variou nada. É 5, 5, 5. Então, tem uma confiança maior ali. Tá? Então, vamos continuar. Então, ó, pelo fato de não elevar as diferenças ao quadrado, lembra? Ele é 1 menos o outro, absoluto, vai somando e divide pela quantidade. Essa medida torna-se uma opção não tão ideal para lidar com problemas delicados. Como assim delicado? Onde você não pode ter umas variação brusca no negócio. Né? Contudo, é uma métrica sólida para modelos que devem prever muitos dados ou dados sazonais. O que é dado sazonal? É que ele flutua conforme, por exemplo, a estação. Entendeu?
Por exemplo, que aqui é sempre quente, né? Que é mais difícil. Vamos dizer, num lugar onde tem inverno mesmo com neve, consumo de sorvete. Porra, é óbvio que no verão é lá em cima e no inverno é lá embaixo. Aí vai, quando vai voltando para a primavera, o verão vai subindo e quando vai voltando para o outono, o inverno cai. Não é isso que quer dizer sazonal. Tá? É a mesma coisa. Normalmente, tipo, igual o preço de passagem aérea. Quando vai chegando na época das férias, sobe, e saiu das férias, sobe. É óbvio, tem uns pontuais aí no meio, que tem uns feriados prolongados aí, né? Que já são históricos, né? Principalmente esses nacionais. Mas o normal é isso. Contudo, está vendo? Com previsão do número de casos de doenças, nas quais prevê a tendência e sazonalidade dos números, é mais importante do que o valor absoluto de cada dia. Tá? Então, aqui para calcular o MAI, está aqui o código, é bem simples. Né? Você não só usar a função. Né? Aí a gente volta aqui para ver o erro quadrático médio. Qual é o erro quadrático médio? O cálculo é o mesmo do erro absoluto. Só que, ao invés de eu usar ABS, eu elevo ao quadrado. Por que pode elevar ao quadrado? Por que pode usar aí o quadrado? Isso é positivo? Porque o número ao quadrado é sempre positivo. Entendeu? Que a ideia do ABS não é para deixar positivo. Entendeu? Então, pode ser o quadrado também. Então, a métrica é bem utilizada. Então, o erro quadrático médio consiste na média dos erros da previsão ao quadrado. Essa métrica apresenta valor mínimo zero e não tem valor máximo. Uma vez que essa métrica eleva ao quadrado predições muito distantes do real, aumenta o valor da medida muito facilmente, o que a torna uma métrica de avaliação excelente para problemas nos quais grandes erros não são tolerados, como é o caso de exame médico e projeção de preço. Um ponto negativo dessa métrica é a sua falta de interpretabilidade direta. Por quê? Porque, igual eu falei, é elevado ao quadrado. A única coisa que você sabe é quanto maior for o MSE, né, que é mean squared erro, ou seja, erro médio quadrado, pior é. Quanto maior ele for, pior é. Tá? Quanto mais próximo de zero, melhor. E o próximo, que é o raiz do erro quadrático médio, que é root mean square erro. Ou seja, eu tiro a raiz quadrada. Né? Tendo em vista a diferença de unidades, o RMSE entra com uma forma de melhorar a interpretabilidade da métrica, acertando a unidade. E tentando assim essa medida, como MSE, penaliza predições muito distantes da real. Tá? Porque essa aqui você tira o quadrado. Então, a gente viu aqui quais são as principais métricas para avaliar uma situação de regressão. Tá? Agora, o que vocês vão fazer? Abram aquele zip que tem lá no AVO, abre ele, e aí carrega esses dois datasets aqui, ataques e tempo de CPU, joga aqui no cantinho aqui, para ele carregar aqui. Bem que é bacana? Então, enquanto vocês estão fazendo isso aqui, eu vou fazer aqui o seguinte. Ó. Então, antes de executar, vou vir aqui. Faz aqui também para limpar, que limpar todas as saídas, tá vendo? Para ele ficar limpinho, a gente rodar. Então, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Tá? Então, carregou o notebook, esses dois conjuntos de dados aqui, né? Aí a gente vai entender agora. Então, considere uma equipe de segurança de redes desenvolveu
vários esquemas alternativos para conter ataques aos servidores e rede. O grupo quer avaliar os mecanismos e definir o índice do sucesso do esquema. O índice foi atribuído pela equipe. O índice de sucesso é baseado em 2 fatores: tempo do experimento, duração e número do ataque. Então, o Y igual a F de X, o X lá tem 2 valores, ó. Tempo do experimento e número. Quer ver se a gente olha aqui, ó. Ataques, ó. Aqui ele vai abrir aqui do lado. Então, ele faz o quê, ó? Aqui, o esquema A, ele teve aqui 5 ataques, a duração foi 118, o índice 8,1. O B, 13, a duração 138, tá vendo? Aí tem uns exemplos aqui. Então, a gente quer fazer uma regressão que a partir do índice, quer dizer, a partir do ataque e da duração, a gente chegue no índice, tá? Então, o número de ataques e a duração é o X, a entrada, e o índice é o Y, beleza? Tranquilo aí? Então, vamos rodar aqui, importar a biblioteca. Oi? Não, o índice foi um jeito que eles calcularam lá para dizer se aquela técnica lá, ó, o esquema, é bom ou não. Em tese, esse aqui que teve o índice 8,1 foi o melhor de todos, né? E o B, que é 6,8, foi o pior de todos, a princípio. A gente for ver pelo índice, né? Aí eu vou ler os dados, aí ele vai me mostrar aqui, ó, leu. Como tem poucos, ele mostrou todos. Tá? Aí, o que eu fiz aqui, ó? Eu faço uma cópia dos dados, tá vendo aqui, ó? Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Ele faz uma cópia, e na cópia aqui ele elimina a coluna esquema. Por quê? Que eu não vou... Como é que ele vai fazer conta com letra? Não dá, né? Tá? Aí ele me dá aqui, vai me mostrar os dados e num calls pega o número de colunas. Então, por quê? Aí ele vai me dar que são 3 colunas. Aí a gente normalmente põe a última coluna sendo o Y e as outras num calls -1, tá? São o X, tá? Então, o que ele está fazendo aqui, ó, o X é o quê? As colunas, tá vendo? Um calls -1 e o Y é a última lá, tá vendo? Ele separa e mostra aqui para mim, tá vendo? Ó? Então, qual é a dimensão do X? Eu tenho 8 linhas e 2 colunas, né? Que se a gente for olhar aqui, ó, aqui, tá vendo? Ele vai de 0 a 7, tem 8, 2 colunas, porque o X é o número de ataque de duração. E o Y é o índice. Beleza? Se você for olhar, ele tem só o quê? 8 linhas. Tá? Aí, a gente vai fazer o quê? Ó? Agora, a gente vai normalizar também aqui os dados. Tá? Ó. Então, eu vou botar, tá, ele para normalizar o X e o Y. Né? Então, ele vai jogar eles para entre 0 e 1. Tá vendo? Ó? Aqui. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu peguei esses valores normalizados e joguei para esse dados 3 aqui. Tá? E aí, aqui eu estou gerando, ó, um modelo de regressão linear. Primeiro, eu vou fazer uma regressão linear aqui. Tá? E eu dou um fit nele. Eu vou ajustar o modelo. E aqui, ele me diz, ó,
dados do modelo linear gerado. Então, o que isso aqui está querendo me dizer? Ó? Se eu fosse fazer uma equação aqui, tá vendo isso aqui? Ó? Ele ia me dizer o quê? Ó? A equação seria o quê? Ó? Assim, ó, y igual a, qual é que o primeiro valor? 0,2, blá, 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 x1, que seria o primeiro valor, que é o número de ataques, mais aqui, aí aqui, na verdade, então seria menos, né, porque é um valor negativo aqui, vou botar em parênteses, x2 mais o intercepto, que é aquele valor lá que eu falei que corta o eixo do y, tá vendo? A equação, se fosse a equação linear, seria essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Baseado nesses valorizinhos que eu falei, que eu fiz uma regressão linear, né? Tá? Aí ele vai me calcular agora o y predito. E aí eu vou calcular o resíduo. O resíduo é que é a diferença entre o real e o que foi estimado. Tá? Aí, o que acontece aqui agora? Agora, ele vai me dar para esse linear qual é a medida. Ó. O R2, ó, o 0,23. Lembra? Eu falei que é entre 0 e 1. Quanto mais perto de 0, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, já deu para ver que essa regressão linear aqui não ficou boa, né? Ó, o R2 ajustado. Tá? Aqui ele vai me mostrar quanto é que é. Aí, ficou ruim. Aqui ele vai calcular o MAI, não o MSE, né? E aqui o RMSE. Ah, tá, desculpa aqui, gente. É só aqui, tá? Para esse aqui funcionar direitinho, é que eu esqueci de trocar. Deixa eu ver, NP, SQRT. Espera aí, deixa eu só checar aqui. Tem que tirar a raiz quadrada aqui. Espera aí. Ah, tá. É que eu não coloquei aqui em cima. Ó. Deixa eu botar aqui. Import NumPy as NP. Pronto. Tá, corrige aí o código aí, galera. Eu vou esperar. Tô gravando, né? Tô. Olha aqui, ó. Só você botar aqui, ó, import NumPy as NP, tira aquele square de false e bota aqui NP SQRT. Tá? Aí vai dar certo. Beleza? Ele calculou. Conseguiram copiar aí, gente? E aí... Oi? O que foi? Falou comigo? É regressão múltipla, né, professor? Peraí, não entendi. Procura deitar essa parte aí. Aqui, tá para arrumar, tá lá mais aqui para baixo. Vendo? Tá. Só você dar um Ctrl F aí que acha rapidinho. Aí aqui, ó, ele vai calcular o MAI, né? Aí aqui, só para a gente olhar, né? Ele calcula a correlação entre as variáveis. Então, o que quer dizer a correlação? A correlação quer dizer que como é que elas estão relacionadas. Então, você vê,
o número de ataques ele se correlaciona negativamente com a duração, ou seja, enquanto um sobe, o outro desce. E a correlação, quando é positiva, quer dizer o quê? Que enquanto um sobe, o outro sobe. Quando é negativa, quer dizer, enquanto um sobe, o outro desce. Tá? E se é é que a correlação é perfeita. Ou seja, enquanto um sobe, o outro sobe exatamente na mesma medida. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Aí aqui eu estou fazendo a inversa, né, da normalização. Ele voltou para os valores para quê? Para eu poder desenhar aqui, ó. Para que eu quero desenhar? Que aí aqui eu estou mostrando, ó. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Por que eu voltei? Porque em azul é o dado original. Em laranja é o estimado. Por isso que eu tinha que voltar do normalizado para o original para eu poder botar no gráfico e comparar um com o outro. Então, já pelo gráfico, já dá para ver que não ficou bom, né? Olha aí, o original é o azul e o estimado é o laranja. Já deu para ver que não ficou bom isso aí, né? Mas não tinha como ficar bom. Aí você vê que os dados é não lineares, você quer aproximar para uma regressão linear, não vai ficar bom. Tá? Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Tá vendo? Esse dataset não obteve bom resultado na regressão linear, por alguns motivos. O número de variáveis independentes não é suficiente para estimar variável dependente, o tamanho do dataset é pequeno, as variáveis independentes são fortemente correlacionadas ou simplesmente não existe relação linear entre as variáveis independentes e a variável dependente. Logo, eu vou ter que usar um método não linear, por exemplo, a rede neural. Legal? Tranquilo aí? Aí, qual é o primeiro? Qual é que eu vou usar? Eu vou usar uma rede neural convencional, que ela é MLP. Depois, aqui embaixo, eu vou usar uma Deep Learning aqui, ó. Tá? Aí a gente vai comparar três coisas. Legal? Tá? Não, não é não. Eu acho que não tem essa. Porque após ele falar que o melhor exemplo da redes neurais, ele vai para o novo exemplo, que deve ser tudo. Ele não mostra o novo. Uai, não mostra não? Então, peraí. Eu vou botar aí. Deixa eu baixar aqui. Calma aí, então, meu povo. Calma aí. Ele só usa o R quadrado. Não, tranquilo. Eu vou. Quer ver, ó? Deixa eu parar aqui a gravação para não crescer. Vamos continuar. Então, agora vamos ver rodando com uma rede multilayer perceptron. Então, aí aqui a gente tem a entrada. Tá? Então, ele vai pegar qual é. Tá vendo? Ele já até diz, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Qual é o shape dele. Então, ele vai entrar o quê? De 2 em 2, né? Que ele está fornecendo aqui. Então, a primeira camada, ó, tem 32, a segunda, né? Vai ter a entrada, tá vendo? Input, depois 32, aí dá um dropout, eu botei 16, um dropout 0,1, depois 16, e a última é 1, e nesse caso eu botei ativação em sigmoide, por quê? Que aí o valor que vai sair é entre 0 e 1. Aí depois eu desnormalizo ele para pegar o valor real. Tá? Tá legal? Aí aqui eu vou usar como otimizador e a função de perda métrica, eu vou usar o MSE. Eu podia usar, se eu quiser, RMSE, Maia, aquelas... Tá? Eu poderia usar. Tá? Ok? Se você quiser ver aqui, ó. Quer ver?
Deixa eu achar aqui. Aí você tem aqui as métricas. Tá vendo? Aí, ó, ele tem aqui, ó, regression metrics. Tá vendo? Tá vendo lá? Mean square erro, root mean square erro, mean absolute erro, tá vendo? Então, aqui, viu que tem as métricas quando é, por exemplo, aqui, igual aqui que tá para regressão, tá vendo? E as funções de custo, tá vendo? Aí você tem, tá vendo? Essas aqui para quando é mais para classificação e aqui para funções, ó. Tá vendo? Aí você vê que tem os nomes aqui, tá vendo? Aí no caso eu estou usando a MC, mas tem outras aqui também, tá? Tá legal? E que pode usar, tá? Tá vendo? Nesse caso aqui, ó, é legal vocês usarem alguma dessas aqui, tá vendo? Que é... Ele fala, igual tá falando aqui, entre o true e pred, tá vendo? Tá? Então, aí a gente está usando o MSE, mas você pode usar outros. Então, aí a gente roda aqui. Volto a dizer, tá, gente? Tirando essa aqui, o input, que é a primeira aqui, e a última aqui, que tem 1, os outros aqui. Só por que botou 16? Que eu quis. Quantos que eu ponho? Eu quis botar 1. Se quiser botar mais, tanto faz. Dropout, eu botei 2 aqui. Por que aqui é 0,1? Porque eu quis. E por aí vai. Você testa aí. Tá? Aí, aqui, eu vou botar para rodar. Aí eu vou ter que 1000 épocas, que é pouco dado. O batch 1, porque o dataset é pequeno, cara. Então, aí você bota 1. Se você botar maior, não vai dar. Você vai ver, mesmo com 1000, você vai ver que ele é muito rápido, cara. Isso aí, ó. Olha como ele é rápido demais, esse negócio. Depois, se você quiser, não tiver afim de disparar tanto, se você quiser, você podia botar aquele early stopping, se fosse o caso aí. Para depois você... Porque ele roda bem rápido. Vou fazer o seguinte, quando ele está rodando aí, eu vou
dar uma pausa aqui também na gravação. Que aí, ó, vamos fazer isso. Por enquanto, depois eu vou ver o que aconteceu, rodando aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui que eu estava testando. E aqui aconteceu também aquele mesmo errinho que eu esqueci de mudar aqui, ó. Quando chegar aqui, você vai dar um outro erro, mas esse aqui do Mean Square Error, tá aqui, do RMSE, ó, tem que só botar aquela mesma coisa lá, NP-SQRT. Dá para tirar a raiz quadrada, a mesma coisa. Aqui. E esse aqui é para comentar mesmo, aqui, ó. Tem que tirar aquele square de falso também. Isso. Isso aí. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Logo embaixo. Depois eu vou ver o que aquele outro ali em cima, por que deu aquele pipoco ali. Aí vocês vão ver que quando roda aí com a rede neural, você vê que o RMSE dele e o R2, o RMSE ficou bem perto de zero e o... Como é que é o nome? E o R2 ficou bem perto de 1. E você vê que pelo gráfico, ó, ficou bem bacana. Agora a gente vai ver que quando você roda com a LSTM, vai ficar melhor ainda. Tá? Aí quando rodar com a LSTM, ele vai... Aqui também, ó, vai acontecer o mesmo erro aqui, ó. É só mudar aqui, ó. np.sqrt, mesmo blá blá blázinho ali de cima. Quando eu tenho esse squared false aqui. Aí roda. Aí você vai ver que depois, quando rodar o gráfico, é porque ele ainda está rodando o modelo aqui em cima, ó. Você vai ver, vai ficar bem legal. Deixa ele rodando aí. Bom, esse aqui, como eu botei o paciência, né? Para ele parar, né? Aí para ele não vai demorar tanto igual o outro. Eu botei aqui, ó. Ah, não botei não. Ah, não. Ele vai rodar os 1000 também, tá certo. Jurava que pensava que eu tinha botado o early stop. Não, mas mesmo assim ele vai rodar rápido. Ele no meu aí já tá no...
Um pouquinho já acaba. Depois que acabou de rodar, embaixo aqui do Load Models, da LSTM, comenta essa linha aqui também. E aí o resto aqui depois vai dar certo. Aí aqui também resolve aquele problema do SQRT aqui. Aí você vai ver, ó, que agora, a hora que ele gerar aqui o gráfico, ó, eu vou botar os dois, um do lado do outro, para você ver, ó. Quer ver, ó? Eu abri uma página do Word aqui. Cadê aqui? Layout, orientação, margem. Só para vocês verem, eu vou botar uma do lado da outra. Aqui, ó. Esse aqui. Cadê? Copiar a imagem. Esse aqui é da... Peraí. Vou botar aqui, ó. LSTM. E aqui embaixo é a MLP. Ó, para vocês verem. Ó, essa. Agora eu vou copiar outra que está lá em cima. E dá para ver, ó. Espera aí. Espera aí. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. É que não, tá, a editora tá mesmo. Espera aí. Não copiou, não. Cadê a outra? Não, essa aqui. Aqui, espera aí. Essa. Copiar a imagem. Aqui, ó. Vendo? Você tem como ver que aqui, ó. Tá vendo aqui nesse biquinho aqui, ó? Que aqui a LSTM ficou melhor, tá vendo? Aí eu vou botar aqui os valores embaixo para você ver, ó. Essa aqui é da MLP, ó. Aí eu vou copiar os valores para você ver aqui, ó. RMSE, R2 Score, né? É dessa. Não vou fazer melhor para ficar mais bonitinho aqui para ver, ó. Fazer assim. Botar ela aqui. Agora eu vou copiar daquela outra lá, dessa da LSTM, para vocês verem aqui. Aqui, ó. Vai ver que ela é... Espera aí. Espera aí. Espera aí. Porque esse que eu botei... Ó, deixa eu botar aqui assim, ó.
aqui ficou como RMSE. Vou botar aqui assim, ó. Vou botar aqui embaixo. Tá. R2. Deixa eu copiar aqui. Ctrl C. Ó, RMSE. O outro R2 score dele. Esse aqui. E o R2 ajustado foi aqui. Você vê que eu estou copiando aqui para não dizer que eu. Aí você vê, ó, que esse aqui é menor. Tá vendo? Esse aqui dá. Quer dizer, esse é o da LSTM, que era para estar para cá, né? Isso. Você vê que é menor do que o da MLP. O R2 score é maior e o R2 ajustado também é maior. E você dá para ver por aqui. Aqui, ó, ficou mais ou menos parecido no cantinho, né? Mas aqui você vê, ó, que aquele ficou muito mais em cima. Então você vê o quê? Que a LSTM ela produz os resultados melhor do que até a Multilay Perceptor. Se for comparar com a regressão linear, não precisa nem dizer, né? Certo? Tá? E para finalizar, gente, vamos fazer o seguinte, gente. Basicamente, eu vou rodar o mesmo código com outros dados. Em vez de fazer intervalo, a gente já vai logo e pronto. Pode ser? Tá? Então, aqui, ó, olha aqui. O que eu vou rodar aqui agora é com uma outra regressão que vai fazer o seguinte. Ah, tá. Aqui, olha só, aqui eu fiz só uma brincadeira, esqueci de falar isso aqui com vocês. Realizando a estimação do resultado a partir do modelo de regressão gerado, aqui eu estou falando pela LSTM. Então, se eu rodo aqui, ó, eu fiz um esquema que não era a partir do número e da duração de ataque que eu vi o índice, não era? Aí eu fiz aqui, ó, digite o número de ataques, sei lá, 15. Aí ele vai perguntar, duração do ataque. Eu vou botar aqui, 119. Aí ele me diz qual é o índice que ele vai dar aqui embaixo. Ó. Aí, ó, índice estimado, 6,85. Por quê? A entrada não é a partir daqueles dois valores eu estimo o índice. Então, eu peguei, eu li, ó, número de ataques e duração, criei aqui um vetorzinho com os dois, tá? E passei ele para a entrada. Aí eu faço a transformação aqui, que é o quê? Eu normalizo e depois eu faço aqui o predict em cima desse valor que eu acabei de criar aqui, esse XT aqui que eu acabei de criar, tá? Ok? Tanto é, ó, se eu der um print aqui no XT, ó, é o quê? É aqueles dois valores normalizados entre 0 e 1. Aí eu passo para o predict e ele me dá um Y pred para aquele X que eu dei de entrada. Aí eu faço o quê? Eu inverto ele de volta, né? Para voltar de 0 e 1 e ele me dá o índice. Tá vendo? Se a gente olhar lá em cima, ó, lá em cima, me ajuda aqui, galera. Aqui, ó, 5 e 118 dá 8,1, né? Você vai ver que se eu botar 5 e 118, ele vai dar um número, ou 8,1 é um número bem pertinho dele, quer ver? Ó? Vamos lá?
Aqui, ó. Vamos aqui de novo. Ó. Rodei aqui. Aí vai me perguntar, número de ataques, 5. Duração, 118. Então, ele vai ter que me dar um número bem perto de 8.1, né? Aí eu venho aqui, ó. Eu printei o XT, você vê que ele jogou para o 0 e 1. E eu vou estimar 8.099. Concorda que está bem pertinho de 8.1? Se você fosse arredondar, ia dar 8.1, né? Concorda? Se você fosse arredondar até 3 casas decimais, já ia dar, né? Entendeu? Então, você vê, deu bem pertinho mesmo do 8.1. Para vocês verem que o negócio funciona mesmo. Tá? Por isso que eu falei. Nem sempre ele dá o valor exato, mas ele vai dar bem, a ideia te dá bem perto ali do valor que tem que dar. Nesse caso, para mim, deu, né? Porque 8.0999 para 8.1, né? Tá? Aqui tem um outro exemplinho, que é o mesmo esquema. Eu vou fazer regressão linear, vou fazer a rede neural, MLP e o LSTM. Esse outro aqui, ó, tempo de CPU, é só um exemplinho que ele faz o quê? Ó? Deixa ele abrir aqui. Ele dá, dado a quantidade de disco, de entrada e saída, de tamanho da memória, para calcular tempo aqui de CPU, tá? É só mais um para a gente ver como é que funciona. Então, a ideia está aqui, ó. Novo exemplo. 7 programas foram monitorados quanto à sua demanda por recursos. Particularmente, o número de operações de I/O e o consumo de memória e o tempo de CPU. Nosso objetivo é encontrar um modelo para estimar o tempo de CPU em função dos outros 2 recursos. Beleza? Então, provavelmente, se der o errinho, vai dar aquele mesmo lá de cima. Tá vendo? Leu aqui. Tá vendo? Eu fiz o mesmo esquema. Tal, tá? Normaliza. Mesmo blá-blá-blázinho ali. Escala, faz a regressão linear. Né? Aqui, o coeficiente intercepto. Por acaso, esses 2 problemas aqui tiveram 2, né, variáveis independentes para ter um. Mas pode ser mais, tá, gente? Vai funcionar igualzinho. Aqui, predict. Tá? Aí ele calcula que o mesmo blá, blá, blá. Foi engraçado, o pessoal está empatado, ele já falou muito próximo de um. Mas aqui, aquele mesmo probleminha lá, ó, aí bota aqui, np.sqrt, que é tirar a raiz quadrada. Aí rodou, aí agora ele vai gerar o gráfico. Vendo? Fez, mas você vê que ainda tem uma diferença razoável, você olhando no gráfico, entre o dado original e o estimado, certo? Agora nós vamos, se você pegar agora, a partir desse aqui, o que vocês podem testar depois? Fazer com a rede neural e a outra. Mas aí, o que acontece? Nesse caso aqui, como o próprio colega citou aqui, né? Como o R2 e tudo mais já ficou aqui razoavelmente próximo, aí você que sabe, mas se você quiser fazer, basicamente, cara, é só copiar aquele código lá de cima que ele vai fazer, tá? Mas você vê que, no geral, o modelo, tá? Quando você roda com a regressão, faz com a rede neural, principalmente com a LSTM, ela fica melhor. Por quê, cara? Que essa LSTM é um modelo que se chama o quê? Ó? Long Short Term Memory. Então, ela tem um processo de fazer essa memorização trabalhando com dados.
de curto e longo. Tá? Tá ok? Eu não vou entrar assim, em maiores detalhes, se vocês depois quiserem ver, porque a matemática e tudo mais que tem por trás disso aí é enjoada, cara. Ele tem uma matemática meio enjoada aí por trás, se for ver. Mas a moral, por quê? Para esse tipo de dado de regressão, e como a gente vai ver na aula que vem, séries temporais, funciona. Que aí na aula que vem, eu vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Ó, rapidinho aqui, ó. Deixa eu só achar, porque eu tenho tanta tralha aberta aqui. Eu vou mostrar até para vocês que eu já tenho aqui um banco de dados e tudo mais, tá? Para fazer estimação aqui, ó. Que é aqui por aqui de bolsa aqui de valores aqui, tá vendo? Tem aqui ação, aí eu gero o modelo, tá vendo aqui, ó? Esse aqui em vermelhinho é a média móvel e depois eu mostro, ó, aqui, ó. Olha só. Olha que depois de treinado, né, isso aqui é só o aprendizado. Aí você vê aqui, ó, o dado real está em azul e o dado predito está em vermelho. Tá? Tá bom? Aí eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Tem um outro exemplinho que é muito utilizado na literatura, que tem um dataset de passageiros, aí o cara quer estimar quantos passageiros eu vou ter, né, por exemplo, uma empresa aérea. Aí vai fazer um esquema parecido com esse que eu acabei de mostrar, que aí eu vou mostrar para vocês na aula que vem como trabalha com esse negócio da série temporal. Isso também leva um tempo, que a maior parte do tempo que você vai, entre aspas, perder, é para formatar, processar os dados de modo que você possa trabalhar com uma série temporal. Entendeu? Tá? Ok? Aí eu vou explicar, porque aí tem que explicar detalhes de série temporal, tá? Então, a ideia aqui foi primeiro para você ter o conceito de como é que é, por exemplo, depois eu posso trazer até um exercício, um outro que eu tenho desse de regressão, que ele fala, por exemplo, vamos dizer que você é aqueles investidores, você quer investir em empresas. Aí o que acontece? Aí ele monta uma regressão linear baseada em quê? Onde que a empresa está localizada, quanto que ela gasta com pesquisa e desenvolvimento, quanto ela gasta com a marketing e quanto que ela gasta com a administração da empresa e qual é o lucro que ela tem. Então, monta uma regressão baseada naquilo para quê? Você vem na minha empresa pedir recurso. Onde que você está localizado? Quanto que tu gasta com pesquisa e desenvolvimento? Quanto você gasta com marketing? Quanto que você gasta com administração? Eu jogo no meu modelo, ele vai me dar o lucro que potencial que aquela empresa tem. Aí eu vou ver. Por exemplo, hoje no Brasil, a taxa livre de risco é 15%, né? Você vê, esse tesouro direto. Aí eu vou ver. Se eu boto, a empresa dá tanto de lucro. Eu estou botando tanto, ela dá tanto de lucro. Aí eu vou ver, dá mais do que os 15% se eu botasse no Tesouro Direto, que é só eu botar lá e ficar em casa vendo Netflix. Não precisa fazer porra nenhuma, eu só fico tentado lá. Não precisa trabalhar nada. Eu estou botando meu dinheiro em risco na empresa. Aqui eu estou dando um lucro potencial, porque aquele lucro pode até nem acontecer, né? Tá? Então, pode falir. Quantas empresas que a gente que até fale, né? Então, para eu pelo menos ter uma ideia. Se de cara aquilo não me pagar mais do que eu botar o dinheiro na renda fixa e ficar vendo Netflix, eu vou botar dinheiro naquela porcaria porque mesmo. Eu sou louco? Eu rasgo dinheiro? Né? Então, entendeu como é que é? Então, eu boto num modelo desse e aí ele tem que me dar essa... Vai fazer a TCC e tá acontecendo exatamente isso aí. Está acontecendo o quê? Meu TCC é sobre isso aí. Até agora não estou... Ué? Está superando, o que eu faço? Não, então, aí vamos aproveita e vamos fazer no trabalho da disciplina que já aproveita. Sabe como faz você para isso?
Entendeu? Porque tem, cara. Porque, por exemplo, eu estava fazendo um teste, cara, só para você ver aqui, ó. Quer ver que foi até interessante, ó. Dependendo dos parâmetros da rede, ó, você vê que ficou um pouquinho distante. Eu fiz um outro teste aqui, quer ver? Eu tinha feito, ó, com esse outro modelo aqui, eu fiz 2. Olha só, se eu rodar esse modelo aqui primeiro, tá? Quer ver? Ó? Não vou rodar esse outro aqui que eu estava fazendo teste. Ó, rodo aqui. Rodo aqui. E depois vou fazer. Você vai ver como é que ele vai ficar mais pertinho, cara. Tem que. O brabo é isso, tem que ir testando. Quer ver? Ó? Deixa ele chegar aqui, que ele está rodando. Ele vai provavelmente estar rodar aqui um modelo aqui primeiro, né? Que eu botei. Vai. Ah, não. Eu vou ter que rodar tudo de novo aqui, peraí. Tem que rodar tudo aqui, peraí. Deixa eu só para você ver o que vai acontecer. Esse aqui era o que eu estava testando. Aí eu boto tudo para rodar aqui de uma vez. Peraí, só um minuto. Só para você ver o que só por mudar a gente fazer teste, como é que melhora, quer ver? Deixa eu fazer aqui. Desconectar, excluir, vou inicializar ele de novo. E mando rodar tudo. Aí você vai ver como que o gráfico, ó, vai ficar mais juntinho aquela parte lá que eu falei, né, do gráfico lá. Quer ver? Aqui. Deixa ele conectar. Conectou. Vou botar aqui, executar tudo. Deixa eu só de pegar aqui, né? Aí depois, esse aqui ele roda até, não demora, não. Você vai ver que... Pronto, agora vai rápido. Ele vai desenhar aqui o gráfico do... Aí, desenhou o gráfico. Aqui eu calculei a média móvel. Só para você ver que ele vai... Aqui, já está treinando, ele vai treinar rápido aqui. Aí você vai ver aqui como é que ele vai ficar bem pertinho. Vê que o val loss dele aqui, ó, tá bem bom já. Aí, acho que daqui a pouquinho ele já vai parar. Daqui a pouco ele já para. Ele gerou aqui, foi no 3, eu acho que eu botei 30, no 33, daqui a pouco ele já vai parar. Né? Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Para a gente ganhar tempo, vou parar aqui a gravação.